Olá, galera, sejam aí muito bem-vindos a essa aula aí, né? Nosso objetivo é justamente promover aqui para vocês hoje um tutorial completo aí a respeito de day trade, a respeito da atividade de trade, justamente cobrindo todos os pontos importantes aí e relevantes para a gente conseguir efetivamente produzir resultados no mercado no médio e no longo prazo, né? Eu queria iniciar aqui, então. Deixa eu só compartilhar minha tela com vocês, porque vocês conseguem acompanhar os slides aqui que eu preparei. Vocês, por favor, me confirmem a hora que vocês estiverem vendo a minha tela aí, para eu poder seguir aqui, para garantir que vocês estão visualizando o que eu estou falando. Se puder me sinalizar, eu agradeço. Maravilha. Perfeito. Então, vamos lá, galera. Para os que não me conhecem, deixa eu só ajustar aqui, para conseguir controlar a transição dos slides. Vamos lá. Então vamos lá, galera. Deixa eu só me apresentar rapidamente aqui para os que não me conhecem ainda. Muito prazer. Meu nome é Cleiton Barros, né? E eu tenho aí 26 anos de experiência no mercado financeiro, dos quais 22 anos passei em bancos internacionais, né? Então, fiquei lá. Comecei minha carreira lá em 97, né? No extinto Banco Bandeirantes, né? Em 2000, fui para o Citibank, onde eu passei 10 anos no Citi. Depois fui convidado para ir para o HSBC, onde eu atuei lá numa diretoria do Corporate Bank, né? Uma diretoria que a gente chama no mercado de Financial Institutions Group, que é justamente especializada no atendimento aos clientes institucionais. Então, lá, eu tive a oportunidade de atuar como diretor dessa área, uma área focada, então, em prover infraestrutura para os clientes institucionais e com foco muito grande em mercado de capitais, né? Então, os meus clientes nessa área eram majoritariamente outros bancos internacionais, bancos locais, corretoras, gestoras de recursos, fundos, né, tanto gringos quanto locais aqui também, né, o próprio Banco Central do Brasil e a B3 também foi meu cliente lá durante muito tempo, né. Depois que eu saí de banco, comecei a me dedicar exclusivamente para a atividade de trading, né, e em 2020 eu desenvolvi um programa de capacitação, né, para traders profissionais, que é o Arte do Trading, e desde então eu venho atuando não só nas operações, né, que eu opero todos os dias no mercado aí de forma autônoma, mas também ao educacional na área de trading. Então, esse é um pouquinho do meu background profissional. Minha vida inteira eu fiz só mercado financeiro, galera. Agora, começando aqui a nossa aula de hoje, eu queria propor uma seguinte reflexão aqui. Quando a gente fala de trading, né, a gente olha que isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro, o percentual das pessoas que conseguem efetivamente sucesso nessa atividade, e o que é sucesso na atividade de trade, né? É você efetivamente conseguir produzir resultados consistentes no médio e no longo prazo, e ele é muito pequeno. A gente está falando aí, talvez, em menos de 5% da galera que tenta se dedicar de forma continuada, que percorre a jornada aí do trading, consegue, de fato, conquistar seus objetivos no mercado, que é produzir resultado consistente no médio e no longo prazo. E aí, é importante que a gente consiga efetivamente entender os motivos disso, porque se a gente não entender por que isso acontece, a gente não consegue direcionar os nossos esforços, né? Direcionar o nosso foco, direcionar os nossos estudos para as áreas específicas que a gente precisa desenvolver, né? Para que a gente, de fato, consiga trilhar sucesso nessa atividade. Então, o que é importante começar falando para vocês aqui? Por que isso acontece? Por que tão poucas pessoas, de fato, conseguem sucesso na atividade de trade, né? Existem vários motivos, a gente vai falar aqui os principais nessa aula de hoje, né? Mas o principal de todos eles é porque as pessoas efetivamente não entendem a lógica que está por trás da atividade de trade. As pessoas não conseguem compreender a dinâmica que está por trás da atividade de trade. E ao não compreender a dinâmica, elas começam a buscar caminhos
que não levam ao sucesso, que não levam à consistência de resultado, porque justamente não se entendeu a estrutura básica, né? E por isso que é super importante começar dizendo isso para vocês. Qual que é essa lógica? Qual que é essa dinâmica, né? Então é importante notar o seguinte, pessoal, trading é uma atividade diferente de tudo que você já fez na vida. E pouquíssimas pessoas compreendem esse conceito que eu vou explicar agora, e ele é fundamental, porque é a partir do entendimento desse conceito que a gente vai conseguir desenvolver todos os outros que estão aí norteados à atividade de trade, tá? Então, eu preparei aqui um slide para a gente dar alguns exemplos, pelo seguinte, qualquer atividade que a gente vai aprender, qualquer atividade nova que a gente vai se dedicar e vai aprender na vida, tem um processo de aprendizado e desenvolvimento em comum. Então, aqui eu coloquei 6 atividades nesse slide aí, só para a gente ter uma dimensão disso. Coloquei ali um cara estudando. Vamos imaginar que ele está estudando, sei lá, uma matéria nova, um idioma novo. Vamos imaginar que ele está estudando inglês, né? Está começando o processo de aprendizado dele em inglês. Aí tem um cara ali aprendendo a tirar carta na autoescola, tem um cara aprendendo ali a cozinhar, está ali com o notebook aberto na cozinha, vendo as receitas. Tem um cara aprendendo a tocar um novo instrumento musical, violão no caso, um garoto ali aprendendo um novo esporte, que é o basquete, e uma moça aprendendo um jogo de cartas, por exemplo, tá? Um jogo de baralho ali, né? O que todas essas atividades têm em comum quando a gente pensa um pouco sobre o processo de aprendizado de cada uma delas? Como que acontece o aprendizado na nossa cabeça de tudo que a gente se propõe a estudar? A gente começa a estudar aquilo que a gente se propôs a estudar, né? A gente vai entrando em contato com aqueles conteúdos, a gente vai, então, praticando, colocando em prática o que a gente está aprendendo ali nos estudos, e à medida que a gente vai praticando aquilo, a gente começa a se desenvolver. E esse processo de desenvolvimento, ele implica no seguinte, a cada passo de desenvolvimento que você dá, né, a cada nível de desenvolvimento que você se desenvolve mais um pouco naquela atividade que você está estudando, você vai cometendo cada vez menos erros. E o fato de você cometer cada vez menos erros, errar menos, vai contribuindo com o seu resultado, vai melhorando a qualidade do seu resultado, você vai conseguindo cada vez mais incrementar o que você está fazendo, né? E com isso obter resultados melhores. É assim no inglês lá, por exemplo, no primeiro exemplo. Então o cara começa a estudar um novo idioma, no caso o inglês. À medida que ele estuda inglês, né, ele vai estudar ali a gramática, vai estudar o listening, vai estudar o oral para falar, né? Ele vai começar a errar cada vez menos. E ao errar cada vez menos, ele vai se fazer cada vez mais entendido no idioma, né? E ele vai, obviamente, as pessoas vão compreendê-lo com maior facilidade, porque ele está errando menos. Então, ao estudar, praticar e errar menos, ele consegue melhores resultados. Assim, da mesma forma, ali na autoescola, que o garoto está aprendendo a dirigir. Na medida que ele pega a familiaridade com o carro, né, entende os conceitos e vai praticando, ele erra cada vez menos, comete menos errinhos ali ao volante, e isso faz com que ele dirija melhor. Assim com o cara também que está aprendendo culinária. Na medida que ele pega a familiaridade, pratica mais, vai cozinhando mais, cada vez ele erra menos. E ao errar menos, ele vai acertar o ponto do sal, ele vai acertar ali o ponto dos temperos, a comida vai ficar mais saborosa, ao errar menos, ele consegue produzir melhores resultados. Assim, da mesma forma que o cara que está aprendendo a tocar violão, ao errar menos, as notas vão ficar mais harmônicas, portanto, a qualidade da música que ele está produzindo, a sonoridade vai ficar melhor. E ele também vai, obviamente, conseguir melhores resultados com o instrumento que ele está aprendendo a tocar. Da mesma forma com o garoto que está aprendendo a jogar basquete. Ele vai começar ali, ó, a jogar a bola no cesto ali, né? Para tentar treinar essa jogada. Na medida que ele, quanto mais ele jogar, mais ele praticar, mais bolas ele vai acertar, portanto, mais pontos ele vai fazer. Então, na medida que ele erra menos, ele produz mais pontuação. E da mesma forma com a menina ali também que está aprendendo o jogo de cartas. Na medida que ela se familiariza com as regras do jogo e vai praticando, vai pegando as sacadas, ela vai errar menos jogadas, né? E essas jogadas fazem com que, errando menos, ela também consiga superar os adversários e conseguir resultados melhores. E por que eu estou mostrando todos esses exemplos? Para mostrar para vocês que tudo que a gente se propõe a estudar na vida segue a mesma dinâmica, segue o mesmo enredo. A gente começa a estudar, se dedica para os estudos, começa a praticar, começa a entender mais aquele negócio, isso faz com que a gente erre menos, e ao errar menos, a gente produza melhores resultados, né?
Mas eu comecei dizendo o seguinte, trading é uma atividade diferente de tudo que você já fez na vida. Por quê? Porque trading não segue essa lógica. Trading não segue essa dinâmica. Então, por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui agora na tela duas estratégias operacionais. As duas estratégias, a gente executou 50 operações. E aí na tela está o gráfico aí, olha só, de performance de cada uma delas. Então, a estratégia do lado esquerdo da tela, no final ali das 50 operações executadas, produziu um resultado positivo de R$10.000. E a estratégia que está apresentada do lado direito da tela, ao final das mesmas 50 operações executadas, produziu um resultado positivo de R$6.000. Então, uma produziu R$10.000, a outra produziu R$6.000, com 50 operações sendo executadas em cada uma delas. Só que quando a gente vai entender um pouco mais de cada uma das estratégias, a gente observa o seguinte, que a estratégia que produziu R$10.000 teve uma taxa de acerto das operações de 40%. Ou seja, em média, a cada 10 operações executadas, 4 operações foram gain e 6 foram losses. E a outra estratégia, a da direita, que produziu um resultado de R$6.000, teve uma taxa de acerto de 56%. Portanto, na média, a cada 10 operações executadas, 5,6 deram gain e a diferença deu loss. A primeira estratégia lá que deu R$10.000 de resultado tinha um risco-retorno de 1:2 e a segunda estratégia um risco-retorno de 1:1. Então, quando a gente mostra essas duas curvas de performance aí das estratégias e vai entender um pouco mais aprofundadamente o que aconteceu, a gente verifica o seguinte, que a estratégia que mais produziu resultado, que mais rentabilizou, que foi a estratégia que produziu R$10.000, ela tem mais operações com loss do que com gain. E a estratégia que produziu resultado menor, que foi a estratégia que produziu R$6.000, é o contrário. Tem mais operações com gain do que com loss. Então, essa é a nossa conclusão. O operacional que produziu mais resultados teve mais operações com loss do que com gain. Então, isso é extremamente relevante para a gente, né? Porque ele contradiz o que a gente havia visto exatamente nos slides anteriores das atividades e do processo de aprendizado. Por quê? Aquelas 6 atividades que a gente olhou, o que elas tinham em comum? Processo de aprendizado, prática, desenvolvimento. Quanto mais você erra, melhor os resultados que você colhe. E o que a gente viu aqui agora, nesse gráfico, nessas curvas de performance por enquanto? Que a estratégia que mais produziu loss, ou seja, que mais errou, foi a que conseguiu produzir um resultado melhor. Ou seja, exatamente o contrário da situação anterior que a gente viu, né? E aí, olha que curioso, quando a gente olha para essa curva de performance especificamente, para essa outra estratégia aqui, que também foram ali executadas 50 operações no mercado, a gente nota que ela produziu um resultado de menos R$5.000. Portanto, ela não conseguiu acumular um resultado positivo, ela ficou no campo negativo. E quais são as características dessa estratégia operacional aqui? Olha só, ela tem uma taxa de acerto de 86%. Significa que 8,6 operações, na média, em cada 10 operações executadas, deram gain, e apenas 1,4 deu loss. Mas ela trabalha com uma taxa de retorno de risco, né? Risco-retorno, de risco 7:1, né? Ou seja, muito mais operações nessa estratégia operacional aqui com gain do que com loss. Muito mais, até desproporcional o número. 86% de taxa de acerto. Mas ainda assim, no médio e longo prazo, ou seja, ao final dessas 50 operações que foram executadas no mercado, a estratégia promoveu um retorno negativo. Ela não conseguiu ser lucrativa nessas 50 operações. Então, aqui, com esse último slide, fica muito claro para a gente o seguinte, que trading não é sobre acertar mais, né? Que a taxa de acerto de um sistema operacional, quando ela é olhada de forma isolada, ela não diz absolutamente nada a respeito da performance daquele sistema. Portanto, trading não é sobre acertar mais.
Isso é super importante. Por que isso é super importante? Porque isso faz com que o trading, e a maioria das pessoas não entendem isso, galera, presta atenção nisso, porque isso é o que vai mudar o jogo, entender isso. O jogo começa a ser mudado daqui para frente, entendendo esses conceitos. A galera, por que a galera não consegue entender? Por que poucas pessoas entendem? Porque todas as experiências que a pessoa teve na vida de aprendizado até agora, com todas as atividades que ela se propôs a fazer, inclusive com as atividades profissionais que ela já fez e eventualmente pode até ter conquistado sucesso no mercado de trabalho, não segue a dinâmica da atividade de trading, não segue a lógica da atividade de trading. Pelo contrário, segue uma lógica reversa, absolutamente diferente. E o trading, como ficou evidenciado nesses 3 exemplos que a gente viu aqui, não segue essa lógica de você aprender, praticar, na medida que você pratica, você acerta mais para que você tenha sucesso. Pelo contrário, nessas 3 estratégias aqui que a gente olhou, o mesmo número de operações executadas, a que produziu melhores resultados foi a que acertou menos. Não foi a que acertou mais. A que acertou mais, acertou 86%, que foi a que ficou em último lugar, porque produziu resultado negativo. Então, é muito importante que vocês saibam o seguinte: trading, além de ser uma atividade diferente de todas as outras que vocês já fizeram na vida, ela é uma atividade contra-intuitiva. O que é uma coisa contra-intuitiva? Contra-intuitivo é tudo que vai contra o senso comum das pessoas, contra a forma que as pessoas estão acostumadas a ver e a entenderem as coisas, contra o entendimento comum, contra a lógica, né? Porque na nossa vida, aquelas 6 atividades que eu mostrei ontem, é mais ou menos que lógico para a gente. Quando alguém te fala assim, pô, você não quer aprender isso, você não quer aprender aquilo, você tem essa lógica na sua cabeça. Pô, eu vou aprender, então eu vou começar a estudar, vou entrar em contato, vou começar a me dedicar. Na medida que eu dedico, eu pratico. Na medida que eu pratico, erro menos. Na medida que eu erro menos, eu vou ter sempre melhores resultados. E aí, quando o cara começa a estudar trading, ele entra com essa mesma cabeça. E por que ele entra com essa mesma cabeça? Porque tudo que ele fez na vida até agora foi assim e seguiu essa mesma lógica. Só que trading não é assim. Trading tem uma lógica diferente, tem uma lógica oposta a essa realidade, né? E é por isso que se a pessoa não entende isso, ela sempre vai buscar os objetivos e desenvolver habilidades erradas no trading. E é por isso que nunca vai ter sucesso, que ela sempre vai ficar buscando uma coisa que não é possível fazer, ao invés de se dedicar às coisas que são as mais adequadas. Então, esse é o primeiro conceito que vocês precisam ter na cabeça. Trade é uma atividade diferente de todas as outras que vocês já fizeram na vida, e trade, o que faz dela uma atividade contra-intuitiva, que vai contra o senso comum das pessoas, né? Então, portanto, trading é sobre produzir uma vantagem matemática sobre o mercado. Trading é sobre produzir uma vantagem matemática sobre o mercado. Não é definitivamente sobre acertar mais, né? E aí vocês vão me perguntar o seguinte, tá bom, então não é sobre acertar mais, é sobre produzir uma vantagem matemática sobre o mercado. E como é que, então, eu consigo produzir uma vantagem matemática sobre o mercado, né? E aí a gente já vai ver agora que é justamente através de uma expectativa matemática positiva. Que esse é um conceito, então, novo para muitas pessoas, para outras pessoas não tão novo, mas aqui eu trago, inclusive, o racional de como que você produz, como que você mensura essa questão da expectativa matemática. Então, a primeira coisa é entender o seguinte: o que é expectativa matemática? Expectativa matemática é a principal métrica de qualquer estratégia de trading. É a métrica que vai dizer para você o seguinte: se uma estratégia efetivamente é lucrativa no mercado ou se ela é deficitária, se ela produz lucros ou se ela produz prejuízo, né? Então, a maioria das pessoas tem um conceito super errado de sempre ficar com essa cabeça na taxa de acerto, na assertividade da estratégia. É tanto que quando você apresenta uma nova estratégia operacional para alguém, a primeira pergunta que as pessoas fazem é o seguinte: mas beleza, qual que é a taxa de acerto dessa estratégia? Tem muita gente que vai fazer meu treinamento aqui, começa a conversar comigo ali pelo Instagram, para saber informações a respeito da metodologia operacional e tudo.
A primeira pergunta que as pessoas fazem é essa. Ah, mas qual que é, então, a sua taxa de acerto, né? Qual que é a taxa de acerto média da estratégia? Todo mundo pergunta isso. E essa é a pergunta errada para fazer, como a gente já viu, né? Por que é a pergunta errada para fazer? Porque a taxa de acerto da estratégia não diz absolutamente nada a respeito da performance da estratégia quando ela é olhada de forma isolada. O que diz a respeito da estratégia, se é uma estratégia lucrativa ou não, é justamente a expectativa matemática. E ela precisa ser positiva. E a expectativa matemática, galera, nada mais é do que uma equação matemática dada por essa fórmula que está aí na tela. Né? Você vai pegar o seu risco médio, vai multiplicar pelo seu percentual de gain, mais a sua perda média multiplicada pelo percentual de loss. Isso daí vai te dar um resultado. E o resultado dessa equação precisa ser positivo. Se ele for positivo, significa que você possui, então, uma expectativa matemática positiva e que a sua estratégia efetivamente gera resultado positivo no mercado. Se ele for negativo, significa o contrário. Significa que a sua estratégia, no médio e no longo prazo, não é lucrativa, ou seja, ela produz resultados negativos. Portanto, você deveria parar de operá-la, né? Então, até agora a gente viu o seguinte, que o seu objetivo no mercado, isso é super importante, né? Seu objetivo no mercado é produzir uma expectativa matemática positiva. Esse é o grande primeiro ponto que tem que ficar na cabeça de vocês, né? Qual que é o objetivo de um trader? O objetivo de um trader é produzir expectativa matemática positiva no mercado. Vantagem matemática. A vantagem matemática, a expectativa matemática positiva, em outras palavras, é o que se chama de consistência de resultado. Porque a hora que você vai olhar a performance da estratégia, 3 meses, 6 meses, 1 ano, e você vê aquele gráfico, aquela curva de crescimento positiva, o que é aquilo? Aquilo nada mais é do que a prova de que aquela estratégia operacional produz uma vantagem matemática sobre o mercado, produz uma expectativa matemática positiva. Então é isso. O nosso objetivo como traders é isso. Não temos outro objetivo. O único objetivo é desenvolver aí uma estratégia operacional e seguir essa estratégia operacional ao longo do tempo para que a gente consiga produzir expectativa matemática positiva sobre o mercado. Esse é o grande primeiro conceito. O segundo conceito super importante, tão importante quanto esse, galera, é o seguinte: trading é sobre probabilidades. Trading é sobre probabilidades. E por mais importante que esse conceito seja, inclusive, esse é o cerne da cabeça de um trader profissional, isso é o que diferencia, na verdade, traders profissionais de traders amadores. Traders profissionais têm isso aqui muito claro na cabeça deles, esse conceito, e eles entendem a fundo de probabilidade. E o cara entra no mercado pensando em probabilidade, né? E trader amador não tem esse conceito claro no mercado. Os caras entram pensando ali no resultado do dia, em acertar ou errar. E é muito claro que esse é o divisor de águas. O que faz com que você consiga efetivamente ser um cara que vai gerar resultado no mercado é a sua cabeça, é a sua mentalidade. Porque é a mentalidade que vai, como consequência, determinar o seu comportamento no mercado. E qual que é essa mentalidade que precisa ter? É uma mentalidade totalmente desenvolvida a partir deste pensamento em probabilidades. E a gente vai entender isso um pouco melhor agora pelo seguinte. Vamos começar, galera, a pensar o seguinte, né? Pô, todo mundo estuda análise técnica aí, né? E todo mundo, se a gente perguntar para essa galera que está no mercado já há 2, 3, 4, 5 anos no mercado, estudando análise técnica, o que a gente nota? Que a galera não compreende os primórdios da análise técnica, não compreende por que a análise técnica foi desenvolvida, com qual objetivo ela foi desenvolvida. E por não entender isso, acaba estudando análise técnica de forma equivocada. E por estudar análise técnica de forma equivocada, acaba que nunca consegue transformar esse conhecimento técnico em resultado. É super curioso, quando você pega a galera que está 3, 4 anos no mercado, ou mais, inclusive os alunos que chegam lá para mim no meu treinamento, todo mundo tem um conhecimento bom de análise técnica. O cara conhece os conceitos, sabe claramente identificar tendências, sabe claramente identificar padrões, identifica topos, fundos,
cara vai te dar canais, indicadores, o cara vai te dar um show ali do conceito de análise técnica, né? Só que única e exclusivamente da perspectiva do gráfico. E a análise técnica, ela vai muito além disso. Porque se a gente olhar para esse slide que está aí na tela agora, e for entender um pouquinho melhor, vamos voltar nos primórdios, né? O que é análise técnica e qual que é o conceito básico, pessoal, da análise técnica, e é isso que a galera não entende. Análise técnica é um método que organiza o comportamento coletivo do mercado em padrões que sejam observáveis, né? E que indicam quando há uma maior probabilidade de um determinado movimento ocorrer em vez do outro. E eu até grafei aí em verde a palavra probabilidade. Por quê? Porque o que é análise técnica? A análise técnica estuda padrões gráficos. Então, ela vai produzindo esses padrões gráficos à medida que o preço vai se movimentando, né? O preço vai formando esses padrões gráficos, e a partir da formação desses padrões gráficos, o que a análise técnica estuda? Ela estuda, olha, a partir do surgimento de determinados padrões, como que o mercado tende a se comportar uma vez que aquele padrão se apresenta na tela. Então, ela tem lá, se a gente for discutir quais são os padrões gráficos que a análise técnica estuda aqui, a gente vai falar em dezenas, talvez em centenas. Mas todos eles, o que ela vai observar? Ela observa o padrão, e a partir daquele padrão, ela observa qual que é a probabilidade do preço subir, qual a probabilidade do preço cair, ou qual a probabilidade do preço ficar de lado, depois que aquele padrão se apresenta, né? E qual que é o grande erro que a galera comete no mercado? E eu vejo isso acontecendo aí nas salas de trading, inclusive em salas de call de corretor, etc. e tal. Como que o pessoal olha para a análise técnica? O pessoal olha assim, tem aqui determinado padrão, vamos supor. Tem aqui um canal. Aí como é que o cara fala lá, o analista, o trader? Se o preço bater aqui no fundo do canal, ele vai bater no fundo do canal, vai subir, vai não sei até onde. Se o preço for aqui na projeção, não sei de que, ele vai bater e vai não sei até onde. Eles sempre falam assim, ó, como se fosse uma condicionante. Ó. Se o preço fizer isso, a partir do momento que ele fizer isso, ele vai fazer aquilo. Se ele bater aqui, ele vai para lá. Se ele bater lá, ele vem para cá. Ele sempre condiciona uma coisa a outra. Então, aqui tem o primeiro grande erro de como a análise técnica é vendida no mercado. Porque a análise técnica é vendida no mercado como se ela fosse alguma coisa preditiva. O que é uma coisa preditiva? Que tem a capacidade de prever o que vai acontecer com a movimentação dos preços no mercado. E isso não existe. Isso é uma falácia. E a análise técnica nem foi desenvolvida para ser pensada dessa forma. Isso é um erro, um equívoco de interpretação que se fez ao longo do tempo. E é exatamente por isso que as pessoas estudam análise técnica e não conseguem nunca transformar esse estudo, essa bagagem técnica que elas acumulam, em resultado. A galera estuda análise técnica e continua sem conseguir ser consistente no mercado. Por quê? Porque não compreende a análise técnica. A análise técnica não é sobre fazer previsões, como o pessoal usa no mercado para fazer. A análise técnica é sobre falar sobre probabilidades. Então, não é sobre eu falar assim, se o preço bater aqui, ele vai lá. Se o preço não está respeitando não sei o quê, que o pessoal adora falar isso. O preço não tem que respeitar nada. O preço é soberano, o preço faz o que ele quiser. O preço é uma simples consequência, galera, dos interesses dos players institucionais que estão operando no mercado naquele momento, né? Inclusive, para os que não assistiram a minha aula sobre mercado de capitais, eu recomendo que assistam, porque lá eu explico exatamente qual que é a estrutura de mercado de capitais, por que o preço se move, quem são esses players institucionais, como eles pensam e como eles atuam no mercado. Super importante que vocês conheçam isso, porque se não conhecer isso, vocês acabam sendo vítimas fáceis aí de toda essa falácia que se cria, né? Então é muito importante que um trader ele consiga efetivamente entender o ecossistema que ele está inserido, para a partir desse entendimento começar a desenvolver os conceitos certos e não ser alvo fácil aí das falácias que o pessoal fala no mercado. Então, a primeira coisa que vocês precisam entender a respeito de análise técnica e mudar a forma de vocês passarem a olhar para a análise técnica é ver a análise técnica como algo que trata de probabilidade e não de previsão de futuro, não de futurologia. Né? Não é sobre prever o futuro, é sobre movimentos com maior
ou menor probabilidade de acontecer a partir de um determinado evento, a partir de um determinado padrão que o mercado está apresentando. Então, e por que isso é importante? Porque quando você conversa com o pessoal no mercado, você vê, o cara conhece todos os tipos de candle, todos os padrões de candle, todos os padrões gráficos, todos os indicadores. Discute lá com entusiasmo e tudo, né? Porque agora tem isso, tem um pivô, tem aquilo e tal, tem um canal, mas ele não sabe dizer quais são as probabilidades de movimentação do preço a partir daquele padrão, né? E quando a gente vai pensar um pouco em probabilidade, não é só você falar assim, a probabilidade é que suba ou que caia, mas qual a probabilidade de você tomar aquele risco, né? Porque cada operação que você vai entrar tem um risco ali que você está correndo, do preço avançar uma vez o seu risco, avançar uma vez e meia o seu risco na direção que você espera, avançar duas vezes o seu risco. Então, isso tudo cai no rol das probabilidades. Então, não adianta nada você conhecer padrões técnicos se você não souber dizer, nesses padrões técnicos que você conhece, a partir do surgimento desses padrões técnicos no mercado, o que é esperado em termos de maior ou menor probabilidade que o preço faça. Porque é isso que vai te dar embasamento de construir os seus operacionais. Não adianta nada você conhecer só o padrão técnico e não saber probabilidade, porque se você não entende a probabilidade por trás daquele padrão, você não consegue estruturar um operacional que vá justamente fazer com que você consiga fazer o quê? Produzir aquela expectativa matemática, porque aquela conta, aquela equação de ganho médio multiplicado por percentual de acerto, mais perda média multiplicada por percentual de loss, nunca vai fechar, porque ela está desconectada desse enredo aí das probabilidades. Então a galera vende análise técnica para vocês no mercado dessa forma aqui, ó. Como se, o que eles vendem? Eles têm esse gráfico aí dizendo o seguinte, ó, você tem aí o seu eixo X, que é o tempo de tela, né, a sua experiência no mercado, e o eixo Y, que é a taxa de acerto. O que eles vendem para vocês no mercado a respeito de análise técnica? Que quanto mais tempo de tela você tiver, melhor vão ser as suas análises de mercado, né? A sua capacidade de analisar tecnicamente o mercado, e na medida que você vai melhorando a sua capacidade de analisar tecnicamente o mercado, a sua taxa de acerto ali no eixo Y vai subindo, né? Por quê? Porque você está ali, de alguma forma, é como se houvesse alguma ferramenta, alguma habilidade, alguma inteligência, alguma, algum elemento, alguma habilidade que você pudesse desenvolver que te credencia a olhar o mercado com mais propriedade para que você possa melhorar a sua assertividade nas operações. O que eles tentam te vender falando isso? Exatamente o que eu mostrei lá naquele segundo slide, onde a gente viu aquelas 6 diferentes atividades que você estava começando a estudar, lembra? O lance do cara estudando inglês, do cara aprendendo a tocar violão, o garoto aprendendo a jogar basquete e todas as outras. Na medida que o cara vai estudando e vai tendo tempo naquilo que ele está fazendo, ele melhora a assertividade dele, ele erra menos, e ao errar mais, ele começa a ter melhores resultados. E é exatamente assim que a galera tenta te vender análise técnica e todas as fórmulas mágicas que eles tentam te empurrar goela abaixo no mercado. Né? Ou seja, vem aqui, na medida que você melhora a sua experiência, você aprende isso aqui que eu estou fazendo, você vai melhorar a sua assertividade, né? E você vai ter melhores resultados. Só que isso não é verdade, porque a gente já viu que a dinâmica do trade não é essa, né? Então, esse gráfico que eu estou mostrando aí na tela é uma falácia, mas é isso que o pessoal te vende no mercado, que tempo de tela é igual a melhor capacidade de leitura gráfica, e a partir dessa melhor capacidade de leitura gráfica, sua assertividade aumenta e você vai fazer mais grana no mercado. Isso não existe e nem precisa ser assim. O que existe é isso aqui. Se você opera uma estratégia operacional que tem, por exemplo, uma taxa de acerto de 40%, num risco-retorno de 1 para 2, que foi aquele exemplo que eu dei lá no começo, né, daquela estratégia que produziu aqueles 10 mil reais naquele conjunto de 50 operações, vai ser assim para o resto da vida. Ou seja, o tempo de tela vai passar, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos de tempo de tela, só que aquilo é uma característica daquela estratégia. Não é porque você está aumentando seu tempo de tela que até a taxa de acerto vai aumentar, né? Porque não vai, né? Por quê? Porque quando a gente coloca a probabilidade daquilo acontecer, a probabilidade é essa, de taxa de acerto de 40%. Isso é uma característica intrínseca daquela estratégia, né? Não tem a ver com a sua habilidade de leitura, tem a ver com uma característica do mercado, naquele padrão específico que você opera.
Então é muito importante que você saiba discernir uma coisa da outra, porque aqui, se você consegue captar essa mentalidade em probabilidade, você deixa de pensar daquele jeito que você pensava antes, que é ficar tentando por todas as formas melhorar a taxa de acerto, melhorar a leitura, porque não é isso que vai fazer com que você efetivamente ganhe dinheiro com trading no mercado no médio e longo prazo. De novo, voltando àquele exemplo, né, que eu dei lá nos slides iniciais. O maior resultado financeiro acumulado ao longo de 50 operações era justamente da estratégia que tinha a menor taxa de acerto, né? Então, fica com isso na cabeça. E saiba discernir também o correto, que é isso que você está vendo na tela agora, porque é assim que funciona, do que tentam te empurrar no mercado. E aí, com essa narrativa que se tenta empurrar no mercado, o que a galera acaba estudando? O que os traders focam? Os traders focam em estudar padrão de candle, estratégia operacional e indicadores, né? Então é isso aqui. Se você for perguntar para a galera que está aí percorrendo a jornada de trading, tá todo mundo com seu livrinho ali debaixo do braço, tá todo mundo ali no Instagram, no YouTube, assistindo vídeos a respeito ou de padrão de candle, ou de estratégia operacional, ou de indicador. É isso que a galera estuda. E o que a galera deveria estudar para ter sucesso no mercado? A galera deveria estudar probabilidades. E aí eu vou destacar aqui dois grandes conceitos importantes de probabilidade que, sem compreender esses conceitos, é impossível ter sucesso na atividade de trading. Sem entender probabilidades e as suas leis, é impossível prosperar e conseguir produzir resultado positivo, né? No médio e no longo prazo. E aqui eu estou falando, então, da lei dos grandes números e eu estou falando aqui da lei das sequências máximas prováveis, galera. Vamos começar aqui pela lei dos grandes números. O que é a lei dos grandes números? A lei dos grandes números, olha só, o que diz o texto, né? A definição dela. Quanto mais tentativas são realizadas, mais a probabilidade da média aritmética dos resultados observados irá se aproximar das probabilidades reais. O que isso significa? Vou dar um exemplo aqui muito clássico e muito fácil, que vocês vão entender imediatamente. Se eu falar para vocês assim, pô, galera, vamos jogar aqui cara ou coroa com a moeda. Quais são as probabilidades desse jogo? Todo mundo aqui sabe que quando a gente joga a moeda para cima, para brincar ali de cara ou coroa, tem 50% de chance de dar cara, 50% de chance de dar coroa, tá certo? Acho que isso não é novidade para ninguém. Agora, se a gente falar assim, pô, vamos jogar então 10 vezes, não necessariamente nessas 10 vezes, porque a gente tem 50% de probabilidade para cada lado, vai dar 5 caras ou 5 coroas. Pode dar 6 caras, 4 coroas, pode dar 8 coroas, 2 caras, pode dar qualquer coisa nesse intervalo de 10 jogadas. E por quê? É isso que explica a lei dos grandes números. A lei dos grandes números explica o seguinte, que para que essa média seja verdade, ou seja, para que a gente fique nos 50% aí para cada lado, eu preciso de um grande conjunto de amostras, que é o que ele chama aqui de tentativas. Então, quanto mais tentativas, mais jogadas, mais amostras eu tiver no meu conjunto estatístico, aí que o resultado observado começa a se aproximar da probabilidade real, ou seja, da média. Então, se eu jogo a moeda para cima 5 vezes, eu vou ter um resultado possivelmente diferente dos 50%. 10 vezes continua sendo diferente. Mas à medida que eu vou aumentando a minha amostra, e eu vou lá para 40, 50, 100 jogadas, aí cada vez que eu aumento a minha amostra, aí a lei dos grandes números começa a vigorar, porque lei dos grandes números, porque é isso, eu preciso de grandes sequências de número, grandes amostras estatísticas. Quanto maior a quantidade de jogadas, né, maior a quantidade de tentativas, mais esse número vai chegando em 50%. Então aí quando eu tenho 50, 100 jogadas, possivelmente esse número vai estar muito próximo de cara 50% e coroa 50%. Então, isso é a lei dos grandes números. E tão importante entender como a lei dos grandes números é também a lei de sequências máximas prováveis. O que diz a lei de sequências máximas prováveis? Né? Olha aqui o texto, aqui o conceito. Esse conceito estatístico está relacionado à probabilidade de uma determinada sequência de eventos. A partir da taxa de ocorrência desse evento, é possível calcular a probabilidade da sua ocorrência específica numa série de observações. O que isso quer dizer?
Quer dizer o seguinte, que eu consigo, através desses 50% que eu sei que é a probabilidade do evento acontecer, calcular uma sequência máxima, ou positiva ou negativa, daquele evento. Ou seja, se eu sei que eu consigo calcular quantas vezes seguidas eu posso ter cara e quantas vezes seguidas eu posso ter coroa. É possível matematicamente calcular isso se eu tiver duas variáveis. A primeira, qual que é a probabilidade do evento acontecer? No nosso exemplo aqui é de 50%. E a segunda, o meu tamanho da amostra. Existe uma fórmula matemática, né, que a gente consegue calcular isso, essa máxima sequência provável, né? É uma forma que trabalha com logaritmo natural e tal. E por que que isso é interessante? Porque a própria matemática, pessoal, através da sua lei de probabilidade, de estatística, está te dizendo o seguinte, que em algum momento, por que que é importante você entender isso aqui? Porque em algum momento a sua estratégia vai entrar numa sequência negativa, que é o que a gente chama de drawdown. Então, olha como é importante entender probabilidade, porque qual que é o comportamento médio dos traders, o comportamento padrão dos traders aí? O cara tem lá uma estratégia, ele começa a operar. Aí ele entrou ali num ciclo negativo, teve uma, duas, três, quatro, cinco, 6 operações negativas. O que que ele faz automaticamente? Ele para de confiar naquela estratégia operacional e ele muda a estratégia operacional dele e vai buscar uma próxima estratégia operacional. E ele fica fazendo isso ao longo de toda a jornada dele. Cada vez que a estratégia começa a produzir uma sequência negativa, ele começa a ter losses ali sucessivos, ele para, ele aborta aquela estratégia operacional e vai para uma próxima. Qual que é o erro dele fazer isso? O erro dele fazer isso é o seguinte, que a própria probabilidade, a própria estatística está dizendo para ele, através desse conceito de sequências máximas prováveis, que isso vai acontecer. Então, se a gente volta para o evento aqui da moeda, do cara ou coroa, e a gente aplica a lei de sequências máximas, ela vai dizer para você o seguinte, que num intervalo ali de 150 jogadas, a sequência máxima que você vai ter para um lado só é de 8 transações, ou para cara ou para coroa. E esse é um exercício que eu recomendo que vocês façam, porque eu fiz. E uma coisa é alguém falar isso para vocês, uma coisa é você ler isso num livro, assistir isso num vídeo, outra coisa é você fazer e ver que funciona. Então, quando você tiver de bobeira aí, faz o seguinte, pega um caderno e uma moeda, joga para o alto e anota as sequências. Deu cara, deu coroa, deu cara, deu coroa. Você vai ver, por incrível que pareça, não vai passar de 8 vezes para um lugar só. E 8 é o número que a fórmula vai te dar em 150 jogadas. Faça isso. Você vai gastar meia horinha para fazer isso, mas o resultado vai ser muito bom, porque você vai começar a confiar, por experiência própria, por um experimento que você fez na lei de sequência máxima provável. E aí você começa a entender o mercado e a atividade de trading da perspectiva das probabilidades. Então, se você tem, e por que isso aqui é tão importante? Se você tem uma estratégia objetiva, né, que te diz ali seu ponto de entrada, ponto de proteção, regras de condução, a gente vai falar disso mais para frente, mas se você tem uma estratégia assim, você executa essa estratégia, e essa estratégia começa a entrar numa sequência negativa, não é que a estratégia deixou de funcionar, não é que você está operando mal, não é que você está cometendo algum erro, né? Por quê, galera? Trading não é sobre acertar ou errar, como a gente acabou de ver na definição da análise técnica. Trading fala sobre maiores ou menores probabilidades. Então, por exemplo, se eu opero determinado padrão e eu sei que 60% das vezes, né, que aquele padrão acontece, o preço vai para cima. Então, eu fico olhando aquele padrão no gráfico. À medida que esse padrão se apresenta, eu falo, pô, 60% das vezes que esse padrão se apresenta, o preço vai para cima. O que que eu vou fazer? Vou comprar. Apresentou lá o padrão, eu vou comprar. Imagina que naquele momento específico de mercado, eu fiz a minha compra, o preço avançou um pouquinho, mas o mercado acabou caindo e me estopou. Veio contra a minha posição. Eu fiz um trade errado? Eu errei na minha análise? Não, eu não errei na minha análise, né? Mas quando você faz uma análise, a análise técnica, ela não serve para você acertar o seu próximo trade. E isso é um conceito que a galera não entende. A análise técnica não serve para você acertar o seu próximo trade, acertar a sua próxima operação. A análise técnica serve para você produzir uma vantagem matemática no seu próximo conjunto de operações, de 50, de 100, de 200 trades. Isso que vai fazer você conseguir
produzir uma vantagem matemática sobre o mercado, né? Naquele momento que eu fiz essa compra, apareceu lá o padrão. Eu fiz essa compra e o mercado veio contra mim, pô, eu não já tinha falado que 60% das vezes o preço sobe, nas outras 40% ele cai. Então, naquele momento específico do mercado, o que, que aconteceu? Aconteceu que o mercado veio contra a minha posição e prevaleceu a probabilidade menor. Só isso que aconteceu. Então, eu não errei. A galera tem a mania de confundir loss, de associar loss com erro e gain com acerto. E gain não tem nada a ver com acerto, não é que eu acertei a direção do mercado. E loss não é que eu errei a direção do mercado, não tem nada a ver com acerto ou com erro. Tem a ver com a maior probabilidade do mercado se movimentar naquela direção ou com a menor probabilidade do mercado se movimentar naquela direção. Então, isso é muito importante, né? Porque as pessoas ficam chateadas, ficam bravas, porque o cara fala, pô, mas a minha leitura estava perfeita, o mercado foi para o outro lado. O mercado vai para o lado que ele quiser. E qualquer que seja a leitura que seja feita, baseada em qualquer padrão, em qualquer análise, ela sempre vai ser a respeito de probabilidades maiores ou probabilidade menor. É a mesma coisa que eu vejo na previsão do tempo, falar assim, ó, o dia aqui hoje está ensolarado, não tem uma nuvem no céu, 9 da manhã, mas tem o risco de 1% de chance de chover. Porra, se chover, aquele risco já estava previsto. Ele era de 1% só, às 9 da manhã. Mas chegou 3 da tarde, chegou um monte de nuvem e choveu. Mas tinha um risco de 1%. 99% era a chance de não chover. Mas sempre que você tiver 1% ou menos, 0,1% da chance de alguma coisa acontecer, essa coisa pode acontecer no campo das probabilidades. Em algum momento ela vai acontecer, né? E aí, quando a gente olha esse conceito aqui das sequências máximas prováveis, eu vou jogar isso na minha conta, lá na minha equação, eu vou falar, pô, esse evento aqui tem 60% de chance de dar gain, ou seja, do preço subir, e ele tem 40% de chance de cair. Com esses números na fórmula, a fórmula vai calcular para mim qual que é a probabilidade de sequências máximas prováveis daquele evento. Então, ela vai me falar, ó, você tem o seu operacional aí de 60% de taxa de acerto, mas saiba que em algum momento, a matemática está te dizendo que ele vai ter uma sequência negativa de 7 trades seguidos. Então, você vê que interessante, quando você entende o trade a partir da perspectiva das probabilidades, você entende o quê? O drawdown. Você entende que você não está errando. Você não entende que você não está cometendo um erro, que o seu operacional não deixou de funcionar. Mas que da perspectiva matemática das probabilidades, a própria lei das probabilidades tem um conceito que te explica isso. Que simplesmente, o que está rolando? Está rolando uma sequência máxima negativa naquele ponto, que é algo explicado pela matemática. Ou seja, que é algo previsível. Quando você começa a operar aquele sistema, você já consegue fazer essa conta e já consegue saber que em algum momento, você só não sabe quando, mas em algum momento, ao longo da sua execução no mercado das suas estratégias, das suas operações, você vai ter essa sequência máxima negativa. E quando esse momento se apresentar e você entrar em drawdown, se você compreende isso e você tem o seu risco bem gerido de acordo com esse cálculo matemático também, você não entra em desespero, você não entra em pânico, você não vê a necessidade de substituir a sua estratégia operacional, porque você continua operando ela, porque você entende que aquilo faz parte. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui rapidamente, só para vocês terem uma visão muito clara do que eu estou falando. Eu vou parar de compartilhar por um instante aqui a apresentação e vou compartilhar a minha planilha de curva de performance aqui da nossa estratégia. Me dá só um segundo. Todos vocês estão vendo a planilha na tela? Tamanho tá bom? Dá para ver aí? Ok, pessoal? Beleza. O que acontece? A gente aqui na sala, no Arte do Trading, que é o meu treinamento, a gente opera de forma totalmente objetiva. O que significa isso? Que todo mundo tem acesso a essa planilha aqui, ó. E aqui a gente tem lá as operações, a data, aqui, ó, a hora que a operação aconteceu, se deu gain ou se deu loss, o resultado e o acumulado. E aqui é taxa de gain, de loss, break-even, de tudo das operações. E a gente analisa os blocos, analisa tudo. Então, o que acontece aqui? A gente gera essa curva de performance aqui, tá vendo? Isso aqui, por exemplo, de que é do índice, ó. Índice é essa curva de performance.
Vocês estão vendo esses topos aqui da curva de performance? Aqui tem um evento, 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 aqui tem um evento. O que acontece em todos esses eventos que eu estou mostrando para vocês? Isso aqui é uma sequência máxima provável. A curva está indo para cima, em determinado momento a gente entra num drawdown, né? Você começa a entrar numa sequência máxima, começa a devolver grana para o mercado, mas depois você vê em todas elas, a curva se recupera, rompe o topo anterior e continua produzindo resultado positivo. Então, ó, essa aqui é a curva do índice. Vamos entrar aqui no dólar. Ó, essa aqui é a curva do dólar. Tá vendo aí? A gente começou a operar mercado americano. Ó. Essa aqui é a curva do S&P 500. Essa aqui é a curva do Dow Jones. Ó, tá vendo? Até na outra aula eu tinha marcado aqui pro pessoal, tá vendo? Em vermelho, a parte que entra em drawdown aqui, ó, e depois se recupera. É assim toda... Não existe trading sem você entrar em sequências negativas. E por quê? Porque isso é um conceito da própria lei de probabilidades, a própria matemática te explica isso. Então, é uma falácia esse pessoal que fica vendendo coisa no mercado, que não tem o loss, que não sei o quê, que a taxa de acerto é 90%. Isso não existe, né? Como a gente já viu lá. O operacional que tinha taxa de acerto de 86% era o operacional que menos que deu prejuízo. O Bruno está perguntando qual que é o tempo da planilha. Aqui, Bruno, no mercado local, 2 anos para índice dólar. No mercado americano é só desse ano. Deixa eu voltar para a apresentação. Estão vendo aí de novo a apresentação? Maravilha. Então, é isso. Então, quando a gente entende sobre essa perspectiva das probabilidades, por que isso é importante, galera? Porque quando tem um conceito no mercado que o pessoal sempre fala assim, ó, que trading que o fator psicológico no trade é muito importante. E esse é um exemplo, e isso é muito mal explicado, porque trade não depende de fator psicológico nenhum. Tem todo um mal entendido nesse conceito. Trading depende do fator emocional, que é diferente do psicológico. Agora, o que ninguém te explica é o seguinte: como que você consegue equilibrar o seu emocional para operar? Isso ninguém te explica. Porque o pessoal fala assim: se você não tiver com a cabeça boa, você brigou com a sua namorada, com a sua esposa, não sei o que, você está tendo um problema, nem entra no mercado que você vai estar com a cabeça zoada, não dá para operar. Não tem nada a ver com isso. Porque ninguém está bem o tempo todo. Se fosse assim, ninguém trabalhava. O médico brigou com a esposa, não ia fazer uma cirurgia. O piloto de avião brigou com a esposa, não ia trabalhar, não ia pilotar o avião. O mundo ia parar, porque ninguém está bem o tempo todo. Então, não tem nada a ver com o psicológico. Tem a ver com o emocional. E isso é muito diferente. E como que você consegue equilibrar o seu emocional na atividade de trade? Qual que é a principal habilidade que você precisa desenvolver? É a compreensão de probabilidades. Porque na medida que você entende mais profundamente o tema das probabilidades, todos esses exemplos que eu mostrei para vocês agora, você entende que não é sobre acertar ou errar. Você entende que se trata de eventos com maior ou menor probabilidade. Então você tira o peso das suas costas. Você tira a culpa das suas costas. Não foi você que errou. Você está falando de probabilidades. E outra coisa super importante, você não dá tanta moral, tanta importância para a operação que você está executando naquele momento. Ela passa a ser mais uma operação no conjunto das operações todas que você vai executar ao longo do ano, né? E a gente já sabe que você não pode medir o seu resultado através de uma única operação. Você tem que medir um bloco de operações, né? Pensando dessa perspectiva das probabilidades. Portanto, uma operação que você está executando ali, 2 operações, aquela semana de operações, não significa nada perto do seu bloco de operações. E a própria lei dos grandes números em probabilidade fala que você tem que ter sequências grandes estatísticas. Porque se você não tiver, não tem como aquela média que você está perseguindo seja atingida. Porque numa sequência pequena, numa amostra pequena, o aleatório sempre vai prevalecer, né? Então, pensar em probabilidade
Não é um negócio tão simples, isso é uma coisa que eu não vou conseguir falar aqui de todas as técnicas para isso, porque a gente vai ter uma horinha, 1 hora e meia de aula, né? Mas o que é importante saber é o seguinte: pensar em probabilidade é um negócio que requer treino e requer várias técnicas que estão por trás disso. E esse é o cerne do pensamento de um trader profissional. O cara que não pensa em probabilidade nunca vai conseguir resultado consistente no mercado. Ele sempre vai ter um emocional desestabilizado, ele sempre vai estar buscando, correndo atrás do rabo para tentar recuperar o que ele perdeu, ele sempre vai abordar a execução das estratégias quando entrar numa sequência negativa, porque a cabeça dele não entende o cerne ali da atividade de trading, como que trading funciona, né? E isso, obviamente, é um pré-requisito para o cara ter sucesso no mercado. Agora, vamos avançar aqui, então, e vamos descobrir o seguinte. Então, no final do dia, quando a gente fala sobre o que faz a atividade de trading parar de pé, é exatamente a questão do risco-retorno e das probabilidades, né? Portanto, trading é sobre risco, retorno e probabilidade. E aí, isso fica muito claro com todos esses conceitos que eu passei agora, com aquele segundo slide que eu apresentei lá. Por que trade é risco, retorno e probabilidade? Vocês lembram lá que tinha a estratégia que mais deu grana no período, foi a que menos acertou. Por quê? Porque aquela combinava a melhor equação matemática, que é ponderar o risco-retorno versus a probabilidade. Então, quando a gente olha para esse slide aqui, fica muito claro. Ó. Lembra que eu falava, qual que é o seu objetivo no mercado? É produzir uma vantagem matemática, porque com expectativa matemática positiva. Quando você olha do lado do risco-retorno, o que você tem que ponderar? Ganho médio e perda média. Isso é o seu risco-retorno. Na média, quanto você perde em cada loss que você toma no mercado, e na média, quanto você ganha cada gain que você tem no mercado. Já no campo das probabilidades, qual que é o percentual de gain e de losses? É isso que monta a equação matemática que produz a expectativa matemática. Portanto, galera, vocês têm que ter na cabeça, de uma vez por todas, é que trading é uma construção matemática. É só sobre matemática. É só sobre probabilidade. Inclusive, o pessoal fala, o lance do emocional. Acabei de falar para vocês. O que faz com que você consiga efetivamente ter um emocional equilibrado que te permite, a gente vai falar mais sobre isso para frente aí nos outros slides, mas essa busca pelo emocional, pelo equilíbrio que a galera tanto busca, por que ninguém consegue? Porque a galera, de novo, a galera estuda análise técnica. Análise técnica nunca vai te trazer um instrumento, uma habilidade que vá te permitir controlar o seu emocional. Equilibrar o seu emocional, melhor dizendo. Porque a análise técnica é sobre os gráficos, é sobre o padrão, é sobre o indicador. Então, a galera fica buscando pela consistência de resultados onde a consistência não está. A consistência de resultado, pessoal, não está no gráfico. A consistência de resultado está em você dominar a probabilidade e dominar a matemática que faz com que a atividade de trading pare de pé. A matemática que permite com que no médio e longo prazo a atividade de trading produza resultado consistente. Portanto, trading é uma construção matemática. E um trader sem dados, ou seja, sem a validação matemática das suas estratégias, é apenas um trader com opiniões. Então, você nunca vai ver um cara que não trabalha com essa cultura, com essa filosofia de dados, ser consistente no mercado, porque ele sempre vai ser baseado por achismo e não por uma validação matemática da estratégia dele, né? Então, o que é importante você saber? Que a sua leitura de mercado não importa, que a sua opinião não importa, o seu viés não importa, a sua interpretação não importa. Você precisa necessariamente adotar uma abordagem objetiva. Por que adotar uma abordagem objetiva? Porque a única forma de você matematicamente comprovar que algo funciona, de metrificar alguma coisa para dizer, ó, isso funciona e isso não funciona, é com uma abordagem objetiva. Porque tudo que não é objetivo não é metrificável. Tudo que é subjetivo não é metrificável. Se você não tem uma estratégia objetiva que te diz ali claramente qual que é seu ponto de entrada, qual que é seu ponto de proteção, como você deve conduzir as operações até o seu alvo. Portanto, se você não tem uma abordagem objetiva que te diz o que você precisa fazer
quando você precisa fazer e como você precisa fazer, e que também te diz o que você não pode fazer, você não consegue metrificar isso matematicamente, você não consegue provar que isso funciona. E é por isso, isso além de funcionar matematicamente, dá um conforto operacional muito grande. Porque a gente nota que a galera tem uma ansiedade muito grande para operar. O que causa ansiedade para operar? É justamente essa falta de clareza no que você vai fazer no mercado, quando você vai fazer, quando você não vai fazer nada. Como que você vai conduzir suas operações. O cara opera sem um roteiro claro, sem um norte, sem um plano de voo, sem um plano de trading. E daí fica toda aquela confusão. Então, isso aqui, além de te equilibrar emocionalmente, é o que faz a atividade de trading parar de pé. É uma análise objetiva. Na minha sala, isso é tão verdade, ó, que na minha sala, aquela planilha que eu mostrei para vocês, todo mundo tem acesso àquela planilha. Então, todas as operações que a gente faz na sala, automaticamente a galera vai lá, preenche a data da operação, o horário da operação, o gatilho e o resultado. Então, todo mundo sempre faz as mesmas entradas e tem os mesmos resultados. Então, todo mundo consegue acompanhar de forma objetiva o resultado da estratégia. O que é muito diferente do que vendem por aí no mercado. Porque o que te vendem no mercado? O cara fica lá operando igual um louco, já entrei ali, protegi, virei a mão. Ninguém nunca consegue entender o que ele está fazendo. Os alunos não conseguem acompanhar. Prova disso é que todo mundo já fez 3, 4, 5, 6, 10 cursos e nunca conseguiu sucesso. Não é diferente aqui na minha sala. A galera chega aqui com 2, 3, 4, 5 anos de mercado. Tem um cara que já fez 10 cursos, nunca tinha tido resultado, e dos figurões aí da internet, do Instagram. Por quê? Porque as metodologias são subjetivas. Aí o cara tem a cara de pau de vir na sala dele e ainda falar assim, faz uma pesquisa lá para ver quem que está no game, quem que está no loss. E eu não entendo. Porque se eu estou te ensinando uma coisa, como que eu vou fazer uma pesquisa para ver quem está no game, quem está no loss? Todo mundo deveria estar igual eu. Nessa sala, não. O mentor está sempre no game, sempre ele sai no positivo e os alunos nunca conseguem acompanhar. E isso gera dois tipos de prejuízo, dois tipos de frustração. O prejuízo financeiro, porque a galera só perde dinheiro, né? Porque o que o cara está vendendo ali é uma falácia. E o outro prejuízo é o prejuízo emocional. E esse é tão sério, às vezes é mais sério quanto. Por quê? Porque o cara acaba perdendo a autoestima, o cara se acha um burro. Porque fala, pô, o problema está comigo, né? A galera vem para mim e fala, pô, eu estudo isso daqui 3, 4, 5 anos e o problema está comigo, que eu nunca consegui aprender. Mas não é que você nunca conseguiu aprender. O problema está no educacional que te ensinaram. O problema é que sempre te falaram coisas que não funcionam. O problema é que tem um puta gap de aprendizado aqui no Brasil e trade é ensinado da forma errada. É ensinado como venda de facilidade, que o cara vai operar meia hora por dia e vai ficar rico em 6 meses. Então, é todo mundo andando de Porsche, todo mundo viajando para Dubai, ninguém quer estudar matemática, ninguém fala de vantagem matemática, ninguém fala de expectativa matemática, ninguém fala de ED, ninguém fala de sequências máximas prováveis, ninguém fala de sequência da lei dos grandes números. Como que você vai ganhar dinheiro no trading sem saber o básico, sem entender a lógica da atividade? É impossível. Então, o problema. Aí tem um pessoal que fala assim: mas eu tenho a sensação que eu já tentei de tudo e nada dá certo, estou ficando desanimado. Tentou de tudo que não funciona, né? Porque quando eu mostro isso aqui, que eu mostro na aula, e a gente tem essa abordagem objetiva, com ênfase em probabilidade, com ênfase em estatística, a galera fala: pô, nunca tinha visto esses conceitos. Então significa que você não fez de tudo, você não tentou de tudo. Você simplesmente seguiu um monte de método que não funciona e você não tinha as ferramentas certas. Você não desenvolveu as habilidades certas para que você pudesse entender efetivamente a lógica da atividade de trading e, a partir desse entendimento, moldar sua mentalidade, moldar seu comportamento, se comportar no mercado da maneira adequada para que você efetivamente pudesse produzir os resultados desejados de forma objetiva, como a gente faz na sala. Então, todo mundo olha para a planilha, todo mundo opera junto, a gente opera na sala, inclusive com os microfones abertos, todo mundo pode falar, todo mundo esclarece dúvida, a gente lê o mercado junto. E a galera não depende de mim para operar. Tem dias que eu preciso sair, estou fora a galera que já está. Eu comecei, como eu falei, há 2 anos atrás com o operacional. Tem cara que está comigo desde o primeiro mês. E está lá, não é porque ele precisa, porque ele não precisa mais, porque a estratégia é objetiva. Ele está lá pelo convívio, ficou amigo de todo mundo, ganha dinheiro e virou amigo, virou brother, virou parceiro. E é por isso que ele está lá. Então, por quê? Porque, como todo mundo é a estratégia objetiva, a galera já sabe onde entra, onde protege, qual que é o alvo. Se deu loss para todo mundo. Se deu gain para todo mundo. Então,
Isso aqui é muito importante já entender um outro conceito, né? Que é o seguinte, olha como o pessoal vende coisa no mercado que não existe. Outro grande erro. A galera, quando vem aqui para o meu treinamento, muita gente pergunta assim, mas quantos pontos você faz por dia? Gente, se trading é sobre probabilidades, um dos maiores erros é você estipular a meta financeira por dia. Porque não existe como você atingir uma meta financeira. Porque não depende de você, depende do mercado. O mercado é incerto, o mercado é randômico, o mercado é aleatório. Né? O resultado de cada operação que você abre no mercado nunca depende de você. Não existe nada que um trader possa fazer, nenhuma ferramenta, nenhuma inteligência artificial, nenhuma habilidade, nada que um trader possa fazer para influenciar no resultado de uma operação. Porque não se trata de ler o futuro, não se trata sobre prever, se trata de probabilidade. Então, como que eu vou colocar uma meta financeira? O que é uma meta? Se você entrar no dicionário para pesquisar o que é uma meta, é um objetivo. Então, você tem lá um objetivo que você vai fazer isso, isso e isso para você atingir aquele objetivo que você está se propondo. Se trading é um negócio que funciona, os resultados sempre são incertos, aleatórios e randômicos, porque eles dependem da maior ou da menor probabilidade do mercado naquele momento, como que eu vou colocar uma meta que eu não sei, eu não controlo? Não há nada que eu possa fazer para atingir aquela meta. Então, o cara que te promete, que você vai fazer R$ 100 por dia, que você vai fazer R$ 1.000 por dia, esse cara está te vendendo dinheiro infinito. Porque se ele está te garantindo R$ 100 e você tem mais grana, aumenta o tamanho da mão que esse 100 vira 1.000, vira 10.000, vira 50.000, vira 100.000, vira 1.000.000. Não há nada que se possa fazer. Você percebe que se houvesse, se um único tique no mercado, se o próximo tique no mercado fosse previsível, nós teríamos aí a fórmula do trilhão de dólares. Porque você vai, põe todo o seu patrimônio no próximo tique, você nunca ia errar um trade, ia pegar só um tique por ativo, mas você ia fazer isso o dia inteiro, todos os dias. Em menos de uma semana, você multiplica R$ 1 por todo o dinheiro disponível no mundo. Já pararam para pensar nisso? Isso não existe. E a galera compra esse tipo de falácia no mercado. Por quê? Porque não tem o conhecimento adequado. Não entende a dinâmica, não entende a natureza, não entende a lógica da atividade de trade, não entende matematicamente como o trading para de pé e não entende nada sobre probabilidades. Por isso que a galera cai nesse tipo de falácia, nesse tipo de promessa, porque se o cara entendesse sobre essa dinâmica, ele não cairia. Né? Então, muito bem. Então, eu entrava nesse tema aqui, da abordagem objetiva. É a única maneira que você tem de conseguir, de fato, ter uma conclusão matemática, provada com dados, de que uma estratégia funciona ou não funciona. Né? E o que é uma abordagem objetiva? É muito simples. Uma abordagem objetiva é uma abordagem que você tem os pontos ali pré-determinados com clareza. Aonde é meu ponto de entrada, aonde é meu ponto de proteção no stop ali, e aonde é o meu alvo das operações. E como que eu preciso conduzir as operações até o alvo. Tem regra para tudo isso, e todo mundo faz igual. Se não for assim, não é objetivo. Não tem viés, não tem interpretação, não tem achismo, não tem nada. Deu o padrão, entra, posiciona o stop e vai no alvo. É assim que opera. As suas decisões não podem ser subjetivas, pelo seu achismo, pela sua emoção. Quando você opera de forma subjetiva, eu costumo dizer isso sempre, você não está operando o que o mercado está produzindo de movimento. Você está operando as suas emoções. E as suas emoções não são metrificáveis. A única maneira de metrificar é ter uma abordagem objetiva. Já dizia, inclusive, o cara que montou lá o modelo da Toyota de produção, né, que é o Taiichi Ohno. Ele falava, onde não há padrão, não pode haver melhoria. Porque se não tem padrão, você não consegue medir, você não consegue metrificar, você não consegue mensurar, você não consegue fazer nada, você está operando assim. E quando a gente olha para a atividade de trading com uma perspectiva que não é objetiva, não é trading, desculpa, mas é jogo. Jogo de azar. Porque você está operando com base em achismo. Você está apostando seu capital no mercado com base em achismo. Você não está apostando com dados matemáticos, com evidência matemática, com validação matemática de que aquilo funciona. Você acha que funciona e você está apostando seu capital nisso. E qual é a realidade do mercado? 95% das pessoas que agem assim perdem dinheiro. É por isso, galera, que o percentual de gente que perde dinheiro no trading é tão grande. Porque as pessoas sequer entendem a dinâmica e a natureza da atividade de trading. E ao não entenderem, focam
o estudo todo na análise técnica, mas desprovida do conhecimento de probabilidade, e aí, obviamente, ninguém consegue ter resultado no mercado, né? Então, aqui um pouquinho da performance, só para mostrar para vocês que foi aquilo que eu mostrei lá dentro das planilhas, né? Um pouquinho aqui da performance que a gente tem de índice futuro, de dólar futuro, do S&P 500 e do Dow Jones. A gente está começando a operar ouro lá fora também. Por quê? Porque olha que interessante. Essa é a cultura que a gente tem aqui na sala. A gente tem um grupo da galera aqui, eu tenho muito engenheiro aqui na sala e os caras gostam muito de matemática, né? E a gente montou um grupo só para a galera que quer ficar validando, fazendo backtest de estratégia. E um dos caras, o Fabiano, que também é engenheiro, descobriu lá que o ouro é muito aderente ao nosso operacional, começou a fazer um backtest e a curva do ouro está bombando. Então, ouro é um dos ativos que a gente vai começar também a operar. Por quê? Porque a gente testa de forma matemática, a gente comprova que funciona, pega uma amostra do ano inteiro, valida. A hora que a gente validou, que todo mundo fez aquele backtest, a gente junta esse ativo ao nosso rol de operacional. Então, daqui a pouco a gente vai estar falando de ouro aqui também. Então, até agora, você já sabe o seguinte, você já entendeu a lógica da atividade de trading, que foi o nosso primeiro ponto, e isso é super importante, que trading é diferente de todas as outras atividades que você já fez na vida. Isso não pode ser ignorado, porque muda todo o jogo. Entender a lógica da atividade é essencial, porque não é sobre como aqueles pontos que a gente já viu, tudo que você já se propõe a aprender. Não é aquele lance de estudar, se dedicar, melhorar, errar menos e ter melhor resultado. Não é. Você não precisa ter a taxa de acerto maior para ter resultados bons, né? Então a lógica tem que ser compreendida. Você já aprendeu que os resultados são consequência de produzir uma vantagem matemática. Você já aprendeu que trading é sobre probabilidades e não é sobre acertar ou errar, né? E que você deve adotar uma abordagem objetiva, porque esse é o único jeito de você comprovar matematicamente que o que você está fazendo efetivamente funciona. Então, agora que você já sabe tudo isso, o que que você precisa desenvolver? Isso aqui, ó. Você precisa desenvolver capacidade de execução. Capacidade de execução. E olha, vou te falar, capacidade de execução é um negócio que menos de 5% dos traders têm. O que que é capacidade de execução? Capacidade de execução é a habilidade de você sentar na cadeira para operar e executar a sua estratégia seguindo todas as suas regras operacionais, sem cometer erros, sem cometer desvios, né? Então, capacidade de execução é a disciplina necessária para você operar a sua estratégia operacional e só a sua estratégia operacional seguindo ali, com disciplina militar, as regras que são impostas da estratégia, na execução, ou seja, comprar onde tem que comprar, vender onde tem que vender, proteger onde tem que proteger, conduzir as operações até o alvo, não fazer nada diferente disso e dentro do gerenciamento de risco que é proposto, porque isso é outra coisa. O mercado, por aí, só ensina a fazer coisa errada. Aqui, no Arte do Trading, cada um tem uma planilha que eu que produzo para fazer o gerenciamento de risco de cada um. Não é a pessoa que escolhe o tamanho do lote dela. É a planilha baseada em toda uma análise estatística da performance da estratégia. Então, o cara simplesmente vai lá na planilha, preenche qual que é o capital dele, baseado nisso, a planilha vai dizer para ele qual o tamanho do lote dele em cada operação que ele vai entrar no mercado, né? Por quê? Porque isso também tem que ser matemático, também tem que ser estatístico. Não é assim, vou operar 2 contratos, 3, 10, 20, né? E na minha sala eu tenho o cara que opera todo o tamanho. Tem cara que opera desde um mini contrato a cara que bate mais de 100 contratos. Né? Tem o cara que opera capital lá de 3 mil reais, 2 mil reais. Tem cara que opera 300, 400 mil de capital. Então, e para todo mundo, é a planilha que determina o tamanho do lote em cada operação, porque tem que ter esse contexto matemático. Então, e aqui, capacidade de execução, por que ela é importante? Porque é isso que é o equilíbrio. Aqui é o cara que consegue entrar no mercado com serenidade, com tranquilidade, de modo que as emoções dele não interfiram negativamente na sua capacidade de executar a estratégia no mercado. E por quê? Porque se você for olhar, 99% dos erros operacionais que a galera comete aí no mercado tem origem, tem causa emocional. A gente pode falar aqui de alguns erros, ó. Ansiedade para operar. Fazer operações fora do seu operacional. Encurtar o stop loss. Alongar o stop loss. Tentar antecipar a entrada. Proteger a operação cedo demais. Daí o preço te tira, vai e depois vai no seu alvo.
Sair da operação antes de chegar no alvo, que é o famoso mão de alface. Mudar de estratégia operacional toda semana. E o dia de fúria. Todos esses erros operacionais aqui, eles não são erros técnicos. Eles são erros causados por problema emocional. Ou porque o cara está tentando evitar uma perda, ou porque a operação está andando um pouquinho a favor e o cara está com medo ali, porque ele não confia na estratégia operacional dele, ele já quer se proteger para, de novo, evitar uma perda, né? Então, galera, esse negócio de evitar perda, eu falo muito também lá no meu treinamento pelo seguinte. Esse é um dos desafios cognitivos. Eu não sei se a palavra cognitivo é claro para todo mundo. O que é cognição? Cognição é a forma como o nosso cérebro entende alguma coisa, né? E trading é uma atividade muito difícil. Eu estou falando aqui superficialmente porque é uma aula de 1 hora e pouco, mas isso aqui, ó, o meu treinamento são 12, 13 horas para eu falar disso, tá? Existem alguns desafios cognitivos na atividade de trade. O primeiro foi aquele que eu cobri no primeiro slide, que trade é diferente de tudo que você já fez na vida, e eu expliquei por quê. É importante entender isso, porque é contraintuitivo. Para você entender isso, você precisa pensar numa lógica diferente da lógica comum das pessoas. Lidar com risco é contraintuitivo também, né? Porque na vida inteira a gente foi incentivado a lidar com coisas que claramente produzissem uma vantagem a nosso favor. A gente busca por segurança, a gente busca evitar o risco. E trade é uma atividade que intrinsecamente o risco faz parte, não tem como você evitar o risco. Você pode minimizar, é por isso que tem gestão de risco, mas evitar você não consegue, né? E esse lance de perder dinheiro, que também perder dinheiro é o segundo maior medo do ser humano. Não sei se vocês sabiam disso. Só perde pro medo de morrer. O segundo maior medo do ser humano é perder dinheiro. Inclusive, isso foi alvo de um estudo minucioso que foi feito lá pelo Daniel Kahneman, que é trader e também é psicólogo, desculpa, que é trader, que é economista e também é psicólogo, lá em Israel. Isso rendeu para ele o prêmio de economia, lá em 2000, porque ele estudou sobre finanças comportamentais. Aí fez vários estudos acadêmicos, vários estudos laboratoriais, comprovando que o ser humano tem verdadeiro pavor de perder dinheiro. Se você olha esses erros aqui que a gente está falando na tela, você vai ver que todos eles estão ligados ao medo de perder dinheiro. Por que que o cara encurta o stop loss? Porque ele quer perder menos do que o stop dele. Por que que ele muda a longa? Porque ele não quer ser estopado, porque ele acredita que a operação vai voltar. Tudo que ele está fazendo aqui, por que que ele tenta antecipar uma entrada? Para não ficar de fora. Que ele acha que pode ficar de fora. Por que que ele protege a operação cedo demais? Porque a operação já andou um pouquinho, ele quer se proteger do loss. Tudo que o cara faz é para tentar evitar perda. Só que o tiro sai pela culatra. Porque quanto mais o cara tenta evitar perda, mais ele perde. Então, isso é uma coisa que a gente bate bastante também, né? Por isso que eu falo que assim, o arte do trading, ele não é um curso de análise técnica, está longe de ser. É uma metodologia para que você saiba como se comportar no mercado da perspectiva de equilíbrio emocional e comportamental, para você desenvolver as habilidades que o mercado exige que você desenvolva. Por que 95% da galera perde dinheiro no mercado? Porque não tem o comportamento que o mercado exige. A galera sequer entende o que está fazendo lá direito, sequer entende qual que é o seu papel. E aí faz tudo errado, infelizmente, né? E por que todos esses erros aqui, que estão aí na tela, acontecem? Por causa disso aqui, por causa desses 3 motivos. Ó. Porque o trader não tem uma estratégia operacional objetiva, ele opera de forma subjetiva, ou seja, abrindo espaço para as emoções tomarem conta dele ao longo do pregão. Porque ele não confia na estratégia operacional dele, por quê? Porque ela não é matematicamente, ela não se prova matematicamente, ele não tem dados para provar que aquilo funciona. Então ele não confia. Como que ele vai confiar em alguma coisa que ele não sabe se funciona? Ele só acha. Não tem comprovação matemática. E pelo excessivo medo de perder, porque ele também não entende com mais profundidade a questão das probabilidades. Então, ele entra ali numa sequência de perda, não entende sequência máxima provável, não entende lei dos grandes números, não entende nada, e ele já vai mudar de coisa ali com medo das perdas, para tentar evitar a perda. Quanto mais ele tenta evitar a perda, mais ele perde. Então, galera, isso era o que eu queria passar de conteúdo para vocês hoje, nessa aula aqui.
eu acho que são os conceitos aí, os fundamentos mais importantes para efetivamente vocês conseguirem mudar o jeito de pensar. Porque aqui é importante saber assim, ó. Vocês viram que eu não estou falando de coisa técnica, óbvio que no treinamento eu falo, mas a grande questão não é essa. Não é estudando análise técnica de novo que alguém vai sair daqui trader consistente. É mudando a mentalidade, é mudando a forma de pensar, é entendendo a lógica por trás da atividade de trading, a dinâmica, para que você possa ajustar a sua mentalidade, o seu comportamento a essa lógica, a essa dinâmica. E a partir daí, começar a fazer o que precisa ser feito e tirar esse negócio da cabeça. Ah, mas eu fiz um monte de coisa e não funciona. Porque você não fez as coisas certas. Assim vai tudo na vida. Não é fazer tudo em quantidade, é fazer as coisas certas. Se não está conseguindo obter os resultados esperados no mercado, é porque não está fazendo a coisa certa. Então aqui eu quero chamar a atenção para a transformação de mentalidade que você precisa, para a transformação de comportamento que você precisa, porque é isso que vai te permitir o controle, o equilíbrio das suas emoções, para a partir daí, e só a partir daí a gente começa a falar de técnica. Porque antes disso, emocionalmente, comportamentalmente, a pessoa não está nem preparada para falar de técnica. Não é sair estudando. De novo, o resultado não está, a consistência de resultados no trading não está no estudo dos gráficos. A consistência passa por isso aqui muito antes da gente ir para os gráficos. É por isso que no arte do trading, eu sempre costumo dizer o seguinte: eu preparo primeiro a cabeça do trader, a mentalidade, o comportamento. Depois eu blindo o capital dele com uma gestão de risco profissional do jeito que tem que ser. E só por último, aí eu faço ele entender a matemática que suporta a atividade de trade, o que faz o trading parar de pé. E só por último que a gente vai falar de estratégia. Porque não adianta falar de estratégia se ele não tiver tudo isso que é o que vai dar capacidade de execução para ele no mercado. Aí depois a gente vai falar de estratégia. Então, esse era o conteúdo que eu queria passar para vocês. E eu queria abrir agora para perguntas, galera.